Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Paulinho de volta aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você ir aqui embaixo, se inscreva no canal, tá? Eu não sei se é desse lado ou se é desse, mas é aqui embaixo, para você se inscrever no nosso canal. Também quero pedir para você para clicar aí no sininho, para ser notificado cada vez que a gente colocar um novo vídeo aqui no canal, tá bom? Lembrar que nós também estamos com o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil, maior treinamento online, tá? Você que não tem o tempo de frequentar um curso regular, esse treinamento vai te dar alguma visão sobre teologia, conceito de aula, como elaborar uma aula, como fazer uma dinâmica em grupo, enfim. Esse curso ele é riquíssimo para o enriquecimento da sua carreira, professor, da sua carreira, professora. Eu não sou professor, então eu não preciso fazer. Mas se você tem desejo de desenvolver o ministério do ensino aí na sua igreja, né, é muito importante você investir desde já no seu crescimento, no seu desenvolvimento, naquilo que envolve o ensino na tua comunidade. Então, faz-me o favor de gentilmente se inscrever nesse curso, investindo na sua carreira ministerial. Também eu deixo aqui gratuitamente o PDF dessa aula, tá? Você que quer o PDF dessa aula, deixa eu falar aqui de pertinho para você, só ir aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou colocar ali o link para o curso de professor de escola bíblica dominical e também vou deixar ali o link na descrição desse vídeo para você baixar gratuitamente o PDF dessa aula. É muito interessante, é muito importante você participar e ter esse registro dessa aula aí no seu computador, enfim, para você também poder compartilhar aí com as outras pessoas esse material. Compartilhe, gente, compartilhe esse vídeo, tem um botãozinho que você pode clicar, eu não sei se é aqui em cima, né, ou se é aqui embaixo, não sei onde é que está aí na tua tela, mas você pode clicar e compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais, você pode compartilhar também esse PDF com seus amigos, no WhatsApp, enfim, por e-mail, da maneira que você quiser. Vamos aí semear e compartilhar o que nós estamos aprendendo juntos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Já visitou o nosso site, o canal Ouvir pela Palavra? www.ouvirpelapalavra.com. Ali tem todas as aulas, nós temos registro de todas as aulas, dos materiais que nós compartilhamos aqui, algumas notícias, enfim, é um site que você pode ter aí na sua lista de sites interessantes, tá bom? Vamos lá, vamos ao que interessa então. Nós estamos na lição de número 4, quando hoje nós vamos, através do livro de Lucas, nós vamos fazer aqui, bater esse papo sobre a temática do poder de Jesus sobre os demônios. O poder de Jesus sobre os demônios. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque existem dois pontos importantes que a gente precisa abordar nessa aula. Primeiro, há um grupo de pessoas que supervalorizam e até subestimam, né? Uns supervalorizam, outros subestimam essa questão dos demônios. Há alguns que acham que os demônios são seres realmente com mega poderes, que são capazes de muitas coisas, e há outros que não só subestimam, como também nem acreditam, né? Duvidam, ou até mesmo creem na inexistência de uma força do mal. E aí são os dois contrapontos, né? São os dois extremos. Aqueles que vivem com medo do mundo espiritual, acham que o demônio pode interferir até na comida que ele come, e há outros que, de certa forma, desdenham, né? Não acreditam, acham que é irrelevante
enfim, não acredito na influência do mal. Então, são os dois extremos que a gente precisa ter isso em vista. Por quê? Porque a nossa lição tende a fazer o quê? Fazer o equilíbrio, né? A junção desses dois pontos para a gente chegar no consenso. Agora, fato é que fica demonstrado aqui no Evangelho de Lucas que existe sim a influência do mal, que existe sim Satanás e seus anjos, que existe sim uma operação do mal. Aqui no Evangelho de Lucas isso fica bem notório, fica bem claro. E aí o próprio Jesus chega a afirmar que ele tem poder para vencer toda a obra do mal. E ele veio para desfazer as obras do maligno. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, diz o texto, né? Então, a verdade é que existe sim essa força do mal, essa influência negativa, e que a gente precisa ter isso como base. Agora, Lucas capítulo 9, verso 1, que é o texto que o bispo Samuel Ferreira escolheu para a nossa lição, Jesus está chamando seus 12 discípulos. Eu vou fazer a leitura que está aqui para nós. Lucas 9:1 diz assim: E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude sobre os demônios e para curar enfermidades. Deixa eu ver uma outra versão aqui na minha Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ali no verso de número 1. Olha o que diz. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. A minha versão é parecida com a que está aí na lição. Mas aqui a gente vê claramente Jesus dando virtude e poder para os seus discípulos lutarem contra os demônios. Fato claro, evidente, que a força que Jesus nos dá, no sentido de que possamos, unidos nessa força, quebrar, desfazer, aniquilar as obras do diabo. Também foi dado isso a nós. Então, nós precisamos ter isso como foco. Agora, falando um pouquinho sobre a questão dos demônios, nós vamos ver aqui na lição que vamos assim aprender o que são os demônios. Nós vamos falar um pouco sobre a sua natureza e também apresentar o triunfo, a vitória de Jesus sobre esses demônios. O texto de referência é Lucas capítulo 4, versos 33, 34, 35 e 36, que eu tenho certeza que você fará essa leitura aí, você vai fazer essa leitura com seus alunos. E aí eu trago uma dinâmica para a leitura bíblica, de você pedir que cada um dos alunos, né, se são 4 versículos, divide 4 grupos na classe, um grupo lê um versículo, outro lê outro, para que fique dinamizada essa questão da leitura, que é interessante a gente fazer assim com os nossos alunos. Tem aqueles que têm uma boa leitura, tem aqueles que têm uma dificuldade de leitura, então quando você combina um grupo, né, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, até aquele que tem um pouco de dificuldade consegue participar da leitura e se inserir no contexto dos demais, né? Então, chame seus alunos para fazer essa leitura bíblica em classe, que é muito interessante, que é o texto de referência da nossa lição de escola dominical. E aí, falando então sobre os demônios, o que são, né? Classificando então os demônios, eles são seres espirituais malignos e que são dados a esses seres várias atribuições e atividades. Embora esses seres malignos sejam invisíveis, eles agem no mundo com seus efeitos e poderes, né? E da forma com que eles agem, eles podem ser notados, né? Eles podem ser notados, observados. Então essa é a questão
desse mundo. Agora, nós vamos ver aqui durante essa lição, então, Jesus exercendo a sua autoridade para vencer esses espíritos. Quais são as designações comuns, né? Dois tipos de espíritos criados por Deus, que se manifestam e que se mantêm fiéis ao Criador. Os anjos santos, né? E aqueles anjos que se rebelaram. Os rebeldes são chamados de demônios aqui por Lucas, né? Esse termo demônio vem do grego daimon, que significa um espírito sobrenatural de natureza maligna. Por isso, em algumas culturas, eles eram adorados como divindades inferiores. No Evangelho de Lucas, esses espíritos são chamados de demônio imundo, né? Lá no capítulo 4, verso 33. No verso 36, espíritos imundos. Então, denotando assim o seu caráter de imundícia, né? Ou seja, são chamados de espíritos maus, espíritos malignos, por causa dessa malignidade que são causadores de doenças, de desavenças, enfim. Aí, nesse mundo, a gente tem visto, né, espalhado aí no mundo o efeito do mal de Satanás. Então, já ficou claro para nós, assim, claro um pouco sobre o que é o demônio. Agora, tudo isso é muito insípido, é muito sem fundamento profundo, porque o interesse da palavra de Deus não é aqui trazer um estudo aprofundado de como os demônios surgiram, de como os demônios atuam, porque a Bíblia não se preocupa em provar a existência dos demônios, né? A Bíblia não se debruça sobre essa questão da comprovação desse efeito, não, né? A ênfase da Bíblia é Jesus, é o Salvador, é Deus. Então, nós vamos, através dessa lição, ver o que o Evangelho de Lucas aqui fala um pouco sobre os espíritos maus. Como todo rei, os espíritos malignos também têm um chefe, né? Tem um capitão, né? Tem aquele que comanda. E aí tem uma narrativa em Isaías e Ezequiel, Isaías capítulo 14, versos 12 ao 15, Ezequiel 28, 12 ao 15, e Apocalipse 12, 4 e o 7, a gente vê o duplo sentido aqui nas profecias, principalmente aqui de Isaías e Ezequiel, duplo sentido nesse contexto, né? Está falando propriamente dos reis da Babilônia e de Tiro, né? Agora, mais adiante, ele vai trazer alguns aspectos espirituais. Por exemplo, caíste do céu, subirei às alturas, né? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, perfeito em formosura, estava nos Éden. Então, há alguns aqui termos que parecem indicar aspectos espirituais dessas profecias que se tratavam friamente acerca de dois reis que estavam ali em Tiro e Sidom. Um ponto importante é que quando Satanás cai, né, quando e como essa queda de Satanás acontece, a Bíblia não narra, ou seja, não deixa definido isso explícito em lugar algum. A verdade é que a Bíblia, ao tratar sobre Satanás e os demônios, visa o que? A redenção do homem, e não uma especulação teológica aprofundada. Os demônios são inimigos de Deus, né? Esses anjos foram criados bons, a serviço de Deus e do bem. Agora, Satanás e os seus demônios não estão à altura de Deus, embora lhe façam oposição o tempo todo. Eles fazem oposição a Deus, fazem oposição ao reino de Deus, né? E vai chegar um dia em que Satanás será aniquilado
totalmente. Falando um pouquinho sobre a natureza dos demônios. Primeiro, que o comentarista coloca aqui na lição é que eles são tentadores, né? Ou seja, ele age na tentação. Quando Jesus se preparava para dar início no seu ministério, quando Jesus ele potencializa ali a questão do envolvimento do seu ministério, em Lucas capítulo 4, verso 1 a 13, a gente vê e percebe o quê? Percebe a manifestação, né, do demônio para levar Jesus ao pináculo do templo, né, e a ser tentado por Satanás. Então ali a gente vê o interesse óbvio, claro, né? A gente vê o interesse claro de Satanás de fazer o quê? De levar Jesus para a tentação e fazer com que ele caia. Então, primeira coisa, Satanás é tentador. Segundo, ele possui pessoas, animais, né? Aqueles seres que eles consideram possíveis, né? E a gente vê aquele caso muito importante acerca disso, é que, na verdade, a gente vê que eles são agentes que também colocam o quê? Colocam enfermidade. Trazem as pessoas a enfermidade do seu corpo, né? E isso é também uma das atribuições da natureza de Satanás, da natureza do demônio. Existem doenças que são espíritos de enfermidade que devem ser oradas, não para que sejam curadas as pessoas, mas para que os espíritos libertem as pessoas, porque são eles sim os causadores daquelas enfermidades. E há uma distinção entre pessoas enfermas e pessoas demoniadas. Nós vimos no primeiro trimestre de 2019, aqui na lição da Betel, como classificar doenças da mente, né? E a diferença que é uma pessoa doente mental daquela pessoa que está possessa pelo maligno. Então, existem coisas que têm que ser tratadas na medicina que não pode ser confundida com tratamento espiritual. Existem coisas que são espirituais que a medicina não dá jeito. Então, a gente precisa ter isso bem claro. Agora, como que Jesus lidou com os demônios? Jesus expulsou-os, né? Não teve nenhuma tratativa específica, não teve nenhum ônus, né? Jesus chegava diante dos demônios e pronto, os expulsava, né? Então Jesus expulsa os demônios. Depois a gente vê, depois de Jesus expulsando os demônios, a gente vê Jesus dando ensinamento acerca desses espíritos, né? A gente, quando analisa os evangelhos, a gente constata nele que os ensinos e as citações do Senhor Jesus acerca dos espíritos malignos. E ele ensinou tanto no exemplo quanto de modo teórico também. Logo de início, o mestre vai expulsar o demônio de um homem numa sinagoga, né? Aos discípulos ele ensinou como os demônios guerreiam para desviar o novo discípulo da fé. E também ensinou sobre o destino final do diabo e dos seus anjos, que vai ser o lago de fogo ardente. Então é bem interessante essa questão de como Jesus trata em relação aos demônios. E Jesus deu autoridade e poder sobre os demônios. Autoridade e poder para que nós vençamos os demônios, para que os demônios sejam vencidos através do poder que Ele mesmo nos dá, do poder que Ele mesmo concede ao seu povo e à sua igreja. Então, queridos, os demônios não são forças, fluidos ou criação da mente humana. Eles são seres reais, pessoais e estão em ação. E que nós devemos conhecer as suas maneiras de atacar, os seus ardis, para que possamos entrar nessa batalha espiritual como discípulos de Jesus, equipados com as ferramentas sérias e necessárias para vencermos todo e qualquer cilada do diabo. Tá bom? Grande beijo no seu coração. Vamos encerrando por aqui. Lembrando, para você quiser conhecer o nosso treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que é o PDF gratuito dessa aula. Deixa aqui também, é só clicar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também quero te ofertar um seminário na sua igreja, enfim, qualquer coisa desse sentido. É só entrar em contato conosco também, tá bom?
Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.